se cuide. 21h06 em São Paulo e hoje nós vamos falar de vacinas. Nós estamos retomando o nosso ano de lives online. Na realidade, não vou fazer todas online ainda esse mês, não, mas olha, essa não tinha como não fazer. E o doutor Rico Vasconcelos, que está aqui conosco, tinha nos prometido, assim que começar janeiro, eu topo fazer uma live. Eu falei, então, estou na sua onda. Muito boa noite. E eu quero mostrar para você em primeira mão, isso nós vamos apresentar depois, em AIDS e Suas Histórias, tem a primeira parte, que é a sua história. Então, vou pedir para o João apresentar para a gente o Rico Vasconcelos em AIDS e Suas Histórias. Eu acho que, bem psicanaliticamente falando, a gente não escolhe as coisas por acaso, né? Foi a vida que acabou me empurrando para esse caminho. E eu te digo que, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fui fazer clínica geral primeiro, com alguns anos de vivência de um homem paulistano, gay, solteiro aqui, eu percebi que vários dos meus ex-relacionamentos, ex-peguetes, ex-ficantes, por eu ser médico, começaram a entrar em contato para falar: Rico, fiz o exame de HIV e veio positivo e eu preciso de ajuda, me orienta. O que a gente tem de claro quando a gente fala nos critérios da vacinação? Né? O que existe de claro e de concreto em relação às pessoas e às questões de vulnerabilidade e as prioridades dentro das vulnerabilidades para a vacinação? Tá. A pergunta é ótima, Roseli, mas eu, infelizmente, não vou conseguir te responder com todos os detalhes, simplesmente porque esses detalhes ainda não foram muito bem explicados, delineados, quem serão as prioridades para vacinar. O que a gente sabe? Que de todas as pessoas que se infectam com o coronavírus, a enorme maioria, 85% das pessoas, mais ou menos, vão conseguir tirar de letra. Vão ter alguns sintomas ou não, e alguns dias depois a pessoa vai estar recuperada, boa, e vai estar de volta à sua vida. E tem uma menor parcela das pessoas, mais ou menos uns 15%, que vão ter alguns problemas um pouco mais sérios com essa Covid-19. Vão ser pessoas que vão precisar de algum tipo de suporte, por exemplo, oxigênio ou fisioterapia, ou até aqueles casos mais graves em que a pessoa vai acabar indo parar na UTI, que vai ter que alguém que respire por ele, e são esses os casos que acabam tendo um risco maior de evoluir para óbito, né? Quando você pensa em priorização da vacinação contra a Covid, em geral, as pessoas estão querendo dizer que quem tem mais chance de ir mal, com esses 15% que tem mais chance de ir mal, devem ser os primeiros a serem vacinados. Então, a gente já sabe muito bem que pessoas mais idosas são pessoas que têm mais chance de ir mal com a Covid. Pessoas obesas têm mais chance de ir mal com a Covid. Pessoas com algumas doenças crônicas, não é qualquer doença crônica, por exemplo, diabetes, alguma pneumopatia, alguma doença pulmonar, alguma doença cardíaca, são pessoas que têm mais chance de ir mal. Essas, sem dúvida, estarão entre os grupos prioritários que serão vacinados. Agora, o resto de pessoas com doenças crônicas, seja uma deficiência motora, como a Jéssica acabou de falar, ou seja, por exemplo, uma infecção por HIV, a gente não tem isso muito claro. Por quê? Lá no comecinho da pandemia, não sabíamos se viver com HIV era um fator que aumentava as chances de uma pessoa ir mal com a Covid. Se viver com HIV colocava essa pessoa naquele grupo de 15% que ia mal. O tempo passou, muitos estudos foram publicados sobre isso, e
a maioria deles acaba afirmando de que não, uma pessoa que vive com HIV, que está com a doença controladinha, com a carga viral indetectável, que tem uma imunidade boa e que não é obesa, não é diabética, não tem doença pulmonar, não tem doença cardíaca, essa é uma pessoa que vai ter uma evolução boa com a Covid. Existem alguns trabalhos que têm resultados diferentes e que acabam apontando que o HIV acabou sendo, sim, um fator de risco isolado para que a Covid evoluísse mal, só que isso não é um consenso entre especialistas. Existem até especialistas que contestam que, no trabalho que acabou dizendo que o HIV foi um fator de risco para a Covid grave, as pessoas que viviam com HIV eram pessoas que viviam com HIV obesas ou com diabetes, e que talvez esse outro fator de risco teria aumentado a chance do HIV com Covid ir mal. Então, a gente não tem uma clareza, não tem uma indicação absoluta de incluir a pessoa que vive com HIV dentro dos grupos prioritários. E cada país do mundo está fazendo de um jeito. No Reino Unido, por exemplo, eles estabeleceram categoricamente que pessoas que vivem com HIV serão priorizadas. E mais do que isso, pessoas que vivem com HIV que têm uma imunidade baixa serão ainda mais prioritárias. Já existem outros países que não têm isso estabelecido de forma tão clara assim. Como é que a gente está aqui no Brasil? Nem o programa estadual aqui de São Paulo de imunização para Covid, nem o programa federal de imunização para Covid, que os dois já foram publicados, estabelece que HIV será um critério de priorização. No entanto, eles têm um item lá que é chamado doenças crônicas. Doenças crônicas é uma coisa muito ampla. Muito, muito ampla. Se eu tiver alergia a camarão, eu vou ser priorizado para ser vacinado primeiro? Isso é uma doença crônica. Se eu tiver uma alteração metabólica, se eu tiver uma pressão alta, hipertensão, se eu tiver um problema de circulação, tudo são doenças crônicas. Isso é uma discussão que já acontece há muitos anos na vacinação para gripe, por exemplo. Que quem é que tem uma chance de ir mal com a influenza se pegar essa infecção? Não são todas as doenças crônicas, mas qualquer pessoa que chegar no postinho, naquele momento em que já não tem mais uma filona de velhinhos para tomar a vacina da gripe, chega lá e fala, mas eu tenho, sei lá, asma, eu tenho uma artrite aqui no cotovelo, acaba tomando. Eu tenho uma impressão, não ouvi ninguém falando isso ainda de órgãos oficiais, de que vai acontecer uma coisa parecida com a vacina da gripe. E aí, o poder público vai ter que ser muito organizado, porque diferente da gripe, existe um apelo muito grande para tomar a vacina de Covid. Agora, existem os negacionistas, é verdade, que não são toda a população, e se toda a população resolver ir para o postinho para lembrar que tinha alergia a camarão, e que por isso tem que tomar a vacina, vai ser uma grande bagunça. Acredito que eles vão acabar seguindo uma recomendação parecida com a da vacina da gripe. E acho que seria muito bom e organizaria a bagunça se eles estabelecessem direitinho quem são as doenças crônicas que deveriam ser vacinadas antes. O que todo mundo precisa entender? Que o importante de uma imunização populacional é evitar que pessoas morram, desafogar o serviço de saúde, desafogar as UTIs e conseguir fazer com que aqueles poucos casos que não foram vacinados e que acabam tendo alguma gravidade, que eles consigam encontrar um serviço capaz de atendê-los e de impedir que eles morram. Então, você ter uma diminuição de 78%, que foi o que foi divulgado na semana passada, de casos graves, e ter nenhuma morte no grupo que foi com a vacina do Butantan, é extremamente importante e é extremamente útil para controlar a pandemia no Brasil atualmente. E que, se eu for uma das pessoas que peguei Covid leve depois que eu fui vacinado,
ou seja, aquela proteção de 50,4%, digamos que eu estava no grupo de 49% e alguma coisa, que tomou a vacina e teve um caso leve, não tem problema nenhum, porque se for uma gripezinha levinha, eu vou recuperar sozinho e eu não vou nem morrer, nem ocupar, abarrotar o sistema de saúde, nem vou sobrecarregar ele. Então, as pessoas precisam entender que 50,4% para casos leves e 78% de proteção para casos mais graves, isso é excelente. Isso não deve impedir ninguém de procurar tomar a vacina. Aliás, eu gosto muito de falar que foi politizado a um nível tal esse assunto de vacina de Covid, que eu gosto de perguntar para as pessoas, você sabe qual é a eficácia protetora ou o perfil de segurança da vacina de hepatite A, de hepatite B, de sarampo, de febre amarela? Se você soubesse, talvez você não tomasse a vacina. Febre amarela, por exemplo, é uma vacina que tem um perfil de segurança super complicado. A pessoa pode desenvolver febre amarela e morrer de febre amarela a partir da vacinação, uma vez que é uma vacina de vírus vivo. Isso ninguém quis saber. Quando teve um surto de febre amarela, todo mundo foi dormir na porta do postinho, aqui em São Paulo, para tomar a vacina de febre amarela. E agora a gente está vendo as pessoas falando, não, mas eu estou preocupado com o perfil de segurança e de eventos adversos, e só protegeu os 78% de internações, por isso não é uma vacina boa. Gente, para! E eu acho, Roseli, sinceramente, que a reação da população dessa forma vem muito da comunicação que está sendo feita sobre a vacina. Como, por exemplo, aquilo que eu acabei de dizer, de, ao invés de divulgar a importância de a população inteira se vacinar, as pessoas estão querendo colocar na campanha de vacinação o direito de não se vacinar. Não é isso que tem que ter na campanha de vacinação. Ninguém vai ter. Não é essa a questão. Tem que ser colocado que 78% é muito bom e que se você pegar a vacina e o Covid tiver um caso levinho, tiver tipo febre por 2 dias depois de passar, tudo bem, isso não tem nenhum problema para a sua saúde. Mas não é isso que estão falando. Ô, Rico, do que eu li, acompanhei, eu assisti bastante entrevistas de microbiologistas hoje à tarde, com essa nossa nova divulgação, o que importa é um número maior de pessoas se vacinarem para que os hospitais, para que as pessoas que têm mais vulnerabilidade lidando com a doença, consigam ter mais condições de trabalho, não é isso também? Exatamente. E também porque quando você imuniza a população de maneira geral, você consegue fazer com que a circulação do vírus na comunidade diminua muito. E aí é isso que é aquele conceito que um monte de gente usou de maneira equivocada ao longo da pandemia, que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é você vacina a maior porcentagem possível da sua população vulnerável, que dessa maneira você vai diminuir a circulação do vírus, e mesmo que tenha alguém ali no meio da comunidade que não foi vacinada, como, por exemplo, uma mulher que está grávida, nenhuma vacina testada até agora para a Covid incluiu a população de mulheres grávidas. Então, num primeiro momento, a gente não vai recomendar que mulheres grávidas se vacinem. Ou uma pessoa que tem uma alergia séria à vacina e não pode ser vacinada. Essa pessoa não vai ser vacinada, mas ela vai estar, de certa forma, protegida, porque todo o entorno dela foi e o vírus não está mais circulando ali na comunidade. Por que é importante que todas as pessoas se vacinem? Para que essa redução, que não é de 100%, que é de 50% ou 78%, consiga fazer com que a circulação do vírus diminua o suficiente para que não haja mais a transmissão de forma epidêmica, que é, de forma bem técnica, aquele R0 que os epidemiologistas falam maior do que 1. A gente tem que ter uma epidemia diminuindo no Brasil. Enquanto a epidemia estiver crescendo, está errado. E quando você vacina todo mundo, você consegue fazer com que a epidemia diminua. Não sei se ficou claro. Ficou? Ficou claro. Nosso grande desafio nesse momento, quando a gente fala de Brasil, é não continuar
com casos crescentes de infecção pela Covid-19, é isso? Isso. R0 que eu falei é um termo que a gente usa na epidemiologia que diz respeito ao seguinte: cada novo caso de Covid diagnosticado passou para quantas pessoas? Se o R0, no momento aqui no Brasil da epidemia, foi de 2, por exemplo, você tem uma epidemia que está crescendo muito rapidamente. Cada pessoa infectada passou para 2. Então, em alguns dias você vai ter explodido o número de novos casos de Covid. Quando você tem um R0 menor do que 1, você tem uma epidemia que está desacelerando. Então, é isso que a gente quer fazer com a vacina, com a vacinação da população inteira. Você quer com que o número de novos casos não aumente, você quer que a epidemia desacelere. O ponteiro do velocímetro do crescimento da pandemia no Brasil, a gente quer que caia e diminua até que uma hora vai zerar e vai parar. Não vai ter nenhum caso novo, como aconteceu na China, como aconteceu na Coreia do Sul. Até que, de repente, o vírus é reintroduzido, como aconteceu com sarampo em 2017. Aí tem um monte de caso de novo, aí você vacina aquelas pessoas suscetíveis, e aí o R0 diminui e você controla o surto. É isso que acontece com todas as doenças transmissíveis imunopreveníveis. Por que que agora a gente está tendo toda essa discussão? Por causa da politização que foi espalhada sobre esse assunto vacina. Isso não está acontecendo nos outros países, e aqui no Brasil está. Entre a Anvisa liberar domingo a vacinação e a gente voltar para a vida que a gente tinha antes da Covid, ainda tem um tempinho no meio do caminho. E não vamos relaxar agora, não. Eu sei que está todo mundo no limite, todo mundo não aguenta mais, mas existem limites que não podem ser ultrapassados, que são limites éticos. Lembre-se que, se você é jovem e que para você pegar Covid não vai trazer nada de mais sério, você pode equivocadamente passar esse vírus para uma pessoa que é mais velha, que tem alguma doença crônica, para quem não vai ser uma coisa tão levinha e que provavelmente essa pessoa pode morrer. E nunca esteve tão perto a vacinação. Então não vamos desistir agora. A gente nunca teve um momento de epidemia tão descontrolada como a gente está tendo agora. Então, galera, segura mais um pouquinho. Receita do Dr. Rico para nós: não vamos relaxar neste momento, não. Rico Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação, abrindo o nosso ano, que eu espero que seja um ano melhor de lives. Muito obrigada pela tua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pelos seus ensinamentos, pelos seus conceitos e por você ser essa pessoa acessível, bonita, simpática e querida que você é. Um grande ano para você. Muito obrigada, viu? E nós vamos encerrar com uma charge maravilhosa que eu recebi de um amigo meu de Madrid, o Juan Blanco, que é engraçadíssima, porque eu acho que a gente tem que começar o ano com alegria. Olha que interessante. Bem-vindo 2021. Bem-vindo, bem-vinda à vacina. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha, ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante, pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar.
Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca